E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elias Coutinho. É um prazer ter você assistindo o nosso vídeo, tá certo? É uma aula onde nós iremos trabalhar a parte de teoria dos conjuntos. É um vídeo, né, piloto, queria deixar bem claro, onde estamos testando ainda a iluminação, estamos testando o áudio, para que tudo isso sirva em benefício de você, aluno, para que você possa ter um aprendizado maior nessa parte de matemática e cair aquela ideia de que a matemática é uma coisa chata, de que a matemática não vale a pena estudar, de que a matemática já é, no começo do ano, a recuperação certa. Nós queremos aqui auxiliar você. E é por isso que eu também preciso da sua ajuda. Quanto mais pessoas ficarem sabendo desse vídeo, mais alunos, mais pessoas irão ser ajudadas. Então, se você tem alguma dificuldade, venha conosco que nós iremos tentar sanar suas dúvidas, sempre na medida do possível, tá certo? Curta, compartilhe, indique esse vídeo para os seus colegas, porque a minha meta aqui é o seu aprendizado, tá? E vamos parar de conversa e vamos para a primeira questão. Só um detalhe é que nós iremos trabalhar aqui exercícios e dentro de cada atividade a parte teórica, tá certo? Na primeira questão ele fala, considere o conjunto abaixo, A, 1, 2 e 4. Marque V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas. Primeira coisa que você tem que saber para resolver esse tipo de questão é o significado. Eu vou sair da tela aqui rapidinho para que você possa compreender melhor essa ideia, tá? O símbolo de pertence, quando que ele é utilizado? Ele é utilizado para relacionar um elemento com um conjunto. E o símbolo de contido para relacionar um subconjunto com um conjunto, tá certo? Então, por exemplo, o 2, ele é um elemento, então realmente ele pertence, verdadeiro. Agora, se eu pegar esse 2, que é um elemento, e colocar uma chave nele, ele deixa de ser elemento e passa a ser um subconjunto. Porque o subconjunto ele vai vir representado entre chaves. Aí, nesse caso aqui, o correto seria o símbolo de contido, porque ele é um subconjunto, então está falso. Ora, se o 2 entre chaves está contido, o item C também é falso, não é isso? Porque aqui está afirmando que ele não está contido, com esse tracinho aí não está contido. Agora perceba outra coisa. Se eu tiver o 1 e o 2 sem a chave, eles pertencem, né, a A. Agora, se eu tiver o 1 e o 2 entre as chaves, eles estarão contidos. Então, nesse caso, também estará falso, porque o correto é contido. Sem chave seria pertence, porque são somente elementos. Com chave vai ser contido, no caso, porque são subconjuntos. Agora, o 4 pertence ao conjunto A, certo? Agora, se eu pegar esse 4 e colocar uma chave nele, ele vai estar contido, porque ele passa a ser subconjunto. Então, nesse caso, está verdadeiro. Aí eu vou apagar tudo isso aqui e vou dar uma dica para vocês importante. O conjunto vazio ele está contido em todo o conjunto. Tá? Elias, ele não pertence, isso quer dizer que ele não pertence, sim está contido? Porque qual o detalhe? O conjunto vazio, como o nome já está dizendo, ele é um conjunto. Então, ele vai estar contido. Se ele fosse um elemento, no caso, aí sim ele pertenceria. Então, o item F é falso e o G verdadeiro. Porque se o vazio está contido em todo o conjunto, ele está contido em A. Logo, ele não vai pertencer, por isso o item F é falso. Se eu quiser calcular, por exemplo, o conjunto das partes de A, que é a mesma coisa que os subconjuntos, o que é que eu vou fazer? Vou combinar todos os elementos que estão aí entre si. Então, perceba. Primeiro vem o vazio, porque o vazio é subconjunto de todo o conjunto, né? Acabei de falar. Depois, o 1 sozinho. Depois, o 2 sozinho. Aí o 3, o 4, né?
só. Depois, 1 e 2, 1 e 4, 2 e 4, 1, 2 e 4. Gente, um detalhe. Você deve estar perguntando, Elias, e cadê, por exemplo, o 4 e 1, o 2 e 1? Quando eu falo aqui em conjunto, subconjunto 1, 2, eu já estou falando automaticamente em 2, 1 também. Por que, Elias? Porque o conjunto ele é diferente do par ordenado, ele não tem ordem, tá certo? Então, é a mesma coisa. Você percebe que eu tenho 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Porém, como determinar o número de subconjuntos, né, de um determinado conjunto? Como que você vai fazer? Que é a mesma coisa que o conjunto das partes aí. O número de elementos do conjunto das partes ou subconjuntos é dado pelo seguinte: 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Por exemplo, o A não tem 3, então fica 2 a terceira, que é 8, que foi justamente o que nós contamos. Agora, se ele quiser o número de subconjuntos próprios, aí você tem que excluir 2 deles. Quais são? Você tem que excluir o zero, aliás, o vazio, desculpa, e você tem que excluir também o conjunto deles 3. Então, nós teríamos 6 subconjuntos próprios. Então, subconjuntos próprios são todos menos o vazio e ele próprio, né? Se você quiser explicitar isso numa fórmula, você coloca como sendo 2 elevado ao número de elementos de A, sempre menos 2. Tá certo? Se o A tiver 10 elementos, ele vai ter 2 elevado a 10 subconjuntos. 1024, né? E subconjuntos próprios, Elias? No caso, 1022. Ok? Espero que vocês tenham compreendido a ideia. Essa notação de conjunto próprio tem que ter cuidado, porque pode ser cobrada aí em uma prova na sua escola, ou até mesmo em algum vestibular, na sua forma tradicional. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Você estava morrendo de saudade, né? Eu vou aparecer novamente aqui. Considere o conjunto abaixo. A, 1, um entre chaves e vazio. Marque V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas. Aí lá vem você dizer, o professor Elias já está complicando, né? É bem facinho. Vamos lá, ó. 3 situações para o 1 entre chaves e sem a chave. Primeiro, 1, ele é elemento, então ele pertence a A, ok? Então, consigo concluir que o item A é verdadeiro. Aí depois, se eu pego esse 1 e coloco uma chave, ele vai estar contido, concorda comigo? Então, eu já sei que o item C também é verdadeiro, concorda? Olha aí, ó. Porém, eu ainda não olhei para esse 1 aqui entre chave, ó. Você concorda que está vindo, né? Do mesmo jeitinho, ó, que está no conjunto? Como está vindo do mesmo jeito, o que é que vai acontecer? Ele pertence também. Perceba que 1 apareceu no conjunto com e sem chave. Nesse caso, o 1 entre chaves, que são os dois últimos aqui, ó, eles vão tanto pertencer como estar contido. Então, também é verdadeiro. Aí eu vou dar uma ideia para você bem prática, certo? Se vier do mesmo jeito que está no conjunto, pertence. Perceba que esse 1, ó, vou colocar aqui no canto. Esse 1 veio do mesmo jeito, não veio, pertence. Esse 1 entre chaves veio do mesmo jeito também, pertence. Se tiver uma chave a mais, aí sim ele está contido. Olha para esse primeiro 1. Coloquei uma chave nele, ó. Aí sim ele vai estar
contido. Tá certo? Porque aí ele vai ser um subconjunto se eu comparar esse 1 aqui. Tá? Letra D. Elias, você falou que o vazio está contido em todo o conjunto. Falei, mas nesse caso aqui tem um detalhe. Ele aparece. Como o vazio ele é um símbolo, ele no caso apareceu aqui, ele também é um elemento. Se ele é um elemento, ele tanto pertence a A, como ele está contido em A. Tá certo? Então, porque ele vai ser um subconjunto e também vai ser um elemento. Então, ambos aqui também são verdadeiros. O conjunto A possui três elementos. Vamos contar. 1, 2, 3. Então, o A possui três elementos, verdadeiro. E o conjunto possui 16 subconjuntos. É só você usar a formulazinha 2 elevado ao número de elementos. 2 elevado a 3, se você perceber, não vai dar 16, vai dar 8. Então, o último está falso. Ok? Questãozinha tranquila, né? Fica como atividade para vocês aí, baseado nessa segunda questão, determinarem quem são os subconjuntos de A, ou simplesmente o conjunto das partes de A, ok? Da forma que eu fiz na primeira atividade, no primeiro exercício. Fica aí como exercício agora para vocês, tá? Vamos para a segunda, aliás, a terceira questão, né? Um levantamento socioeconômico entre habitantes de uma cidade revelou que exatamente 17% tem casa própria, 22% automóvel, 8% tem casa própria e automóvel, né? Qual o percentual dos que não têm casa própria nem automóvel? Vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer aqui, desenhar dois conjuntos, ok? Vamos fazer o desenho aqui dos dois conjuntos. Aqui o conjunto da casa própria. E aqui é o conjunto vamos juntar os dois, tá? Então, aqui eu tenho o conjunto da casa própria e aqui eu tenho o conjunto do automóvel, ok? Perceba que aqui eu tenho 8%, né? Casa própria automóvel. Eu tenho 8%. Lembre que quem tem os dois está no meio, né? Porque corresponde aos dois conjuntos. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai para cá e coloca 8%. Só que casa própria, aí você vai ter que perceber o seguinte. Casa própria é tudo isso daqui, ó. Certo? Só que já tem 8% lá. Então, o que é que você vai fazer? Você vai subtrair 17 de 8, que no caso, vou colocar até em azul aqui, vai te dar 9%. Tá? E o automóvel, quem tem automóvel é tudo isso, pessoal. Ora, você tem 22%, né, com automóvel. 22 menos 8 vai te dar 14. Então, perceba, você vai ter aqui, no caso, um total de 9 com 8, né? Isso vai dar 17, com 14 vai te dar 31. Aí ele pergunta o percentual dos que não têm, ó, não tem casa própria nem automóvel. E o que é que você faz agora? A soma tem que dar, chamar de x, ok? A soma tem que dar o total em porcentagem, no caso, 100%. Então, 9 mais 8 mais 14 mais x igual a 100%. 9 com 8 vai dar, já tinha falado, 17, com 14, 31. Então, fica 31 mais x igual a 100. Então, x vai ser 100
menos 31. O x ele vai ser 69. Então, 69% das pessoas aí, no caso, nesse levantamento socioeconômico, não tem nenhum dos dois, ok? Espero que você tenha compreendido essas 3 primeiras questões. Tentei ser o mais tranquilo ao explicar o conteúdo possível, tá certo? Aos poucos, nós vamos mantendo contato aí pela página no Facebook, pelo YouTube e também por e-mail, tá? Peço que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se inscreva no nosso futuro canal que nós iremos abrir no YouTube, tá certo? E não deixe de divulgar esse projeto, porque a minha meta é o seu aprendizado, ok? Um grande abraço, fique com Deus, aguardo você no próximo vídeo. Valeu!